Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos dando início a mais uma videoaula para o primeiro ano do ensino médio, Colégio Ofenícia Freire, disciplina História. Na aula de hoje, nós vamos dar início à terceira unidade e vamos falar sobre a Idade Média. Aviso aos alunos que estão assistindo a aula que deixarei na pasta de downloads lá da nossa plataforma junto com esta aula. A aula vai ser uma videoaula, então vai estar na parte de videoaulas, mas na pasta de downloads deixarei o módulo da terceira unidade para download correspondente a este estudo e aos tópicos que estudaremos na terceira unidade. Vamos dar início ao nosso estudo? A Idade Média é um período da história geral, como nós já vimos, que inicia após a queda do Império Romano do Ocidente, que acontece mais ou menos no século V, e termina no século XV, ou seja, a Idade Média durou 10 séculos, 1000 anos. Ela termina no século XV com a queda de Constantinopla para o Império Turco-Otomano, ou seja, com a queda do Império Romano do Oriente. Então, olha que interessante. A Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente, no século V, e termina com a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, com a tomada da capital do Império Romano do Oriente, que é Constantinopla, pelos turcos e otomanos. Então, é um período da história que vai durar 10 séculos. Nós vimos que os povos bárbaros invadiram a Roma Ocidental no século V, principalmente os bárbaros germânicos. E nós vimos também que no século XV o Império Turco-Otomano finalmente consegue a conquista da cidade de Constantinopla, encerrando assim o Império Romano do Oriente. Vamos voltar ao Império Romano do Ocidente. Os bárbaros, principalmente os germânicos, eles admiravam as instituições romanas e o modo de vida romano. O modo de vida romano era o somatório do conhecimento de todas as civilizações e nações que o Império Romano dominou militarmente. Cada vez que os romanos dominavam uma nação, um território, eles absorviam o que havia de melhor na cultura, na religião ou mesmo na administração e na política dessa nação. Então, Roma se tornou um somatório de todas as experiências positivas e civilizatórias que haviam em outras nações. Era natural que os bárbaros eles olhassem Roma como se fosse uma joia preciosa, que eles invejassem a vida do cidadão romano tão confortável, com suas casas, ruas calçadas, com seus aquedutos, que eles admirassem também as instituições romanas e os seus senadores e suas assembleias e seus pretores, ou seja, os bárbaros germânicos, eles não pensavam em destruir a civilização romana. Eles queriam tomá-la para si. Eles queriam absorvê-la. Eles queriam participar e fazer parte desta joia civilizatória que era o Império Romano. Nós temos aí uma visão aérea do que seria a Roma da Antiguidade. Realmente é magnífica. No entanto, querer não é poder. Nós vamos dizer que para manter as instituições romanas, faltavam muitas coisas às tribos bárbaras, elementos que eram essenciais para manter as instituições, para manter o modo de vida romano e para fazê-lo evoluir. Primeiro, precisava de conhecimento. Os romanos tinham suas instituições e seu modo de vida devido ao grande conhecimento que eles obtinham absorvendo conhecimento de outras nações e civilizações. Segundo, os bárbaros precisariam ter organização política e social.
milhares de anos de elaboração e organização política social, sem contar com o que os romanos já tinham pego dos gregos e dos macedônios. Terceiro, os bárbaros não tinham o sentido de identidade nacional que os romanos possuíam. Os romanos se achavam os pais da civilização. Achavam que eles eram os mensageiros dos preceitos civilizatórios. Tanto acreditavam nisso que quando conquistavam uma nova região, achavam como justificativo estar levando esta região o conhecimento, o processo civilizatório. E os bárbaros não possuíam nada disso. O que os bárbaros tinham? Eles tinham uma cultura primitiva, a sua estrutura de organização era tribal. Em geral, essa estrutura organizacional era baseada em laços familiares, é o famoso comitatus, né? Que eram laços de dependência entre os guerreiros, baseados na honra, na palavra dada. Viviam basicamente da agricultura primitiva, da caça e da pesca e dos saques principalmente. Eram em boa parte nômades e praticamente desconheciam a ciência, a filosofia, a matemática e, em geral, eram analfabetos e incultos. O modo de vida dos povos bárbaros em nada se aproximava do modo de vida dos romanos. O conhecimento dos povos bárbaros em nada se aproximava do conhecimento dos romanos. Logo, as civilizações bárbaras não tinham condições de manter o modo de vida romano, de manter suas instituições, de manter o processo civilizatório e menos ainda condições de fazer esses fatores evoluírem. Quando não se entende algo, quando não se tem condições de se manter algo, quando não se tem condições de fazer algo evoluir, geralmente nós acabamos por optar por destruir esta coisa. E foi isso que aconteceu. Os bárbaros, vendo que não tinham condições de manter as instituições romanas, o padrão de vida romano, o desenvolvimento civilizatório e científico romano, porque eles não entendiam, porque eles não tinham condições para isso, eles optaram por destruir. Seria como colocar um touro dentro de uma loja de cristais. Por menos que ele queira destruir, ele vai acabar destruindo tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Apesar dos povos bárbaros admirarem o modo de vida romano e as instituições romanas, eles não tinham condições de mantê-las ou aprimorá-las. E por isso, eles acabaram por destruir esse modo de vida e por destruir as instituições. Nós vemos Roma destruída, saqueada. Nós vimos o Império Romano sendo dividido entre as diversas tribos bárbaras e no lugar do grande Império Romano surgirem os chamados reinos bárbaros. Então, agora nós vamos começar a entender como se forma essa nova estrutura chamada feudalismo ou sociedade feudal. Para isso, nós temos que partir deste ponto. Com a chegada dos bárbaros, boa parte da população romana fugiu dos centros urbanos para a zona rural. Óbvio, ninguém queria ficar nos centros urbanos e ser morto pelos bárbaros, ou estuprado, ou escravizado. A população que havia nos centros urbanos, boa parte dela, vai fugir para o mais longe possível, vai fugir para a zona rural. Na zona rural existiam os feudos. O que é um feudo? O feudo é uma unidade agrícola autossuficiente. Em geral, essas unidades agrícolas autossuficientes que existiam na zona rural do Império Romano, bem distante dos centros urbanos, em geral, elas pertenciam a antigos generais romanos que, uma vez aposentados, recebiam do Império grandes extensões de terra para plantar e para a criação de animais e um grupo de escravos para trabalhar nessas terras que eles recebiam do Império. Era como se fosse uma aposentadoria, como se fosse um prêmio pelos bons serviços prestados ao Império Romano. E nessas zonas rurais surgiam os feudos. Os feudos, em geral,
eles possuíam uma área fortificada, cada feudo tinha o seu exército próprio, e em torno do feudo se instalavam os trabalhadores e as áreas de cultivo. O feudo, então, ele possuía sua própria área fortificada e seu próprio exército. E era uma prática comum entre os donos dos feudos as guerras entre eles, entre os senhores feudais, com o objetivo de se apoderar da propriedade do derrotado. Ou seja, uma maneira existente para que o feudo aumentasse era conquistar o feudo de outro senhor feudal e absorvê-lo, tanto ele quanto aqueles que nele viviam e trabalhavam. Fugindo dos bárbaros, muitos habitantes dos centros urbanos romanos vão pedir aos senhores feudais um lugar para habitar e proteção. Nós temos que lembrar que esse grupo de pessoas está fugindo dos centros urbanos de Roma, agora saqueados pelos bárbaros. Ou seja, essa população que antes vivia nos centros urbanos entra em fuga, vai mais distante possível dos centros urbanos, invade a zona rural e dá de cara com os feudos, que são controlados pelos senhores feudais. Os feudos, como nós já falamos, são unidades agrícolas autossuficientes, mas mais que unidades agrícolas, são unidades fortificadas. Todo feudo possui fortificação e um exército próprio. Então, essas pessoas em fuga veem nos feudos a sua única oportunidade de segurança e proteção. Então eles pedem aos senhores feudais que os senhores feudais lhes permita habitar no feudo e que lhes conceda proteção. E em troca oferecem para os senhores feudais a sua força de trabalho. Então aí nós vemos na gravura os camponeses em busca de segurança e proteção, indo até o senhor feudal e oferecendo sua força de trabalho. O crescimento do sistema feudal. Com a chegada daqueles que estavam fugindo da desintegração do Império Romano do Ocidente, em direção aos feudos, faz com que os senhores feudais vejam nisto uma oportunidade de maior produção agrícola e de fortalecer ainda mais os seus exércitos particulares com a utilização dessa grande mão de obra que surge à sua porta. Então, os senhores feudais dão origem às chamadas relações servis. O que são as relações servis? É um contrato de servidão entre o senhor feudal e o camponês. Os senhores feudais vão passar então a determinar essas relações de servidão. Não podemos esquecer que os senhores feudais são os administradores dos feudos, também conhecidos como nobres e cavalheiros, e os trabalhadores, a partir de agora, serão conhecidos como camponeses e servos. Através desse contrato de servidão, ficarão acertados os seguintes itens. Primeiro, cabe ao senhor feudal oferecer ao camponês um lugar para morar no feudo e também oferecer a este camponês e sua família proteção. E cabe ao camponês ceder ao senhor feudal a sua força de trabalho, sua e de sua família, segundo as necessidades do senhor feudal. Pelo período que o camponês estiver no feudo, deve o camponês se submeter à autoridade do senhor feudal. Inclusive, o senhor feudal tem poder de vida e morte sobre o camponês e sua família. O senhor feudal não se responsabiliza pela alimentação, pelo vestuário ou construção de moradias para os camponeses. Apenas vai ceder um espaço no feudo para que o camponês viva e vai oferecer proteção a este. Bem como ele não vai fornecer nenhum tipo de remuneração ao camponês e sua família que agora trabalham no feudo na propriedade do senhor feudal. A relação de servidão formada entre senhor feudal e camponês, ela é vitalícia, ela passa de pai para filho, desde que haja o interesse do senhor feudal em manter essa relação de servidão. A única maneira existente de romper esse contrato de servidão era através do pagamento de uma multa por parte do camponês ao senhor feudal. Só que eu lembro a vocês que o camponês não recebia remuneração nenhuma. Então não havia nenhuma possibilidade
dele ter recursos monetários para pagar essa multa e conseguir sair dessa relação de servidão. Logo, essa relação servil entre senhor feudal e camponês é quase uma relação de escravidão. O camponês e sua família vão trabalhar de 5 a 6 dias na propriedade do senhor feudal ou no exército do feudo e terão de 1 a 2 dias para trabalhar nas terras do manso servil para tirar o seu sustento e de sua família. Pessoal, alguns historiadores divergem nesse período em que o camponês ficava à disposição do senhor feudal. A maior parte fala de 5 a 6 dias. Tem alguns historiadores que falam de 3 a 4 dias, mas isso é um detalhe. Bom, a divisão do feudo. Geralmente o feudo era dividido em 3 categorias: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O manso senhorial correspondia à metade das terras cultiváveis do feudo. Aliás, eram as melhores terras. Os alimentos que se produziam no manso senhorial eram integralmente repassados aos donos das terras. Quem são os donos das terras? O senhor feudal. E o servo tinha a obrigação de dedicar entre 5 a 6 dias da semana para o cultivo desses terrenos. E o manso servil? O manso servil era um manso que tinha uma natureza dupla. A posse legal era do senhor feudal e a posse útil era do servo. Como assim? O senhor feudal permitia que o servo usasse as terras do manso servil para a obtenção do seu sustento e da sua família. Ou seja, o senhor feudal cedia as terras do manso servil ao camponês para que ele dali tirasse o seu sustento e o sustento de sua família. Claro que, para usar o manso servil, os camponeses se obrigavam a pagar vários tributos, vários impostos ao senhor feudal. E o manso comunal? O manso comunal era compreendido por terrenos que poderiam ser utilizados tanto pelo senhor feudal quanto pelos servos. Na maioria das vezes, o manso comunal correspondia a bosques e pastos, aonde podia ser feita a criação de animais, o recolhimento de alimentos silvestres, a caça e a obtenção de lenha. Aí nós temos uma gravura que ilustra claramente e esquematicamente como era o feudo e a divisão do seu território. Nós podemos ver a área fortificada, que é o castelo. Todo o feudo tinha um moinho, que era importantíssimo para moer o trigo e fazer o pão. Tinha as melhores terras, que era o manso senhorial. Tinha as terras que eram disponibilizadas pelo senhor feudal para os camponeses, para que de lá os camponeses tirassem seu sustento e sua família, que é o manso servil. Tinha o manso comunal, que é uma área mais de bosque, para caça, para obtenção de lenha, ou mesmo para coleta de frutas silvestres e por aí vai. Tinha uma área que é dedicada à feitura das casas dos servos, é onde os servos faziam as suas casas. Sempre tinha a igreja e as plantações que ocupavam tanto o manso senhorial quanto o manso servil. Nós devemos lembrar, gente, que tudo isso aí pertence ao senhor feudal. Até mesmo as regiões, a região do manso servil e do manso comunal, que pode ser utilizada pelos camponeses, só será utilizada mediante o pagamento de tributos, mediante o pagamento de impostos ao senhor feudal. Então, se nós olharmos essa divisão de terras, nós podemos notar que o senhor feudal tinha controle sobre a maior parte da produção agrícola. Além de contar com toda a riqueza gerada em seu manso, ele ainda extraía uma parte dos produtos do manso servil sob a forma de impostos e tributos. Dessa forma, não é muito difícil compreender que as relações servis eram extremamente desiguais, que favoreciam por demais o senhor feudal e conduziam o camponês e sua família a uma situação de miséria absoluta. Vamos ver alguns impostos e tributos pagos pelo camponês ao senhor feudal. Então, nessa época, os camponeses habitavam as terras dos senhores feudais
Em troca, eram obrigados a pagar taxas em forma de trabalho e mercadorias. Quase tudo que produziam acabava indo para as mãos dos senhores feudais. Para os servos sobrava muito pouco para ele e para a sobrevivência de sua família. Algum desses impostos tinha a dália, era uma obrigação pela qual o servo deveria passar para o senhor feudal metade de tudo que produzia nas terras que ocupava no feudo. Então, nós falamos há um tempo atrás que o senhor feudal cedia ao servo a parte do feudo que era o manso servil, né? Pois bem, o servo, além de trabalhar muitos dias na semana no manso senhorial, onde tudo que era produzido integralmente era repassado ao senhor feudal, e ter poucos dias na semana para trabalhar no manso servil, que eram o espaço de terra cedido pelo senhor feudal ao servo, para que de lá ele tirasse o sustento seu e de sua família. Além disso, os senhores feudais cobravam metade de tudo que o servo produzia por ocupar as terras do manso servil. Tinha também a corvéia. Essa obrigação correspondia através de serviços prestados nas terras ou nas instalações do senhor feudal. De 3 a 4 dias ou de 5 a 6 dias, por exemplo, para fazer a manutenção do castelo, construir muro, limpar fosso do castelo, limpar moinho, etc. Podiam realizar trabalhos de plantio e colheita no manso senhorial. Parte das terras do feudo de uso exclusivo do senhor feudal. Não esqueça que tudo que os servos estão fazendo na corvéia vai integralmente para o belo prazer, para a satisfação e enriquecimento do senhor feudal. O pouco de terra que é cedido aos camponeses para que plantem e tirem seu sustento de sua família, eles são obrigados, devido à talha, de pagar 50% de tudo que produzem ao senhor feudal pela cedência das terras do manso servil. Então, é realmente uma relação extremamente desigual. Além disso, tinham as banalidades. Essa obrigação era o pagamento pela utilização de determinadas instalações do castelo. Então, se o servo precisasse usar o moinho e o forno, ele tinha que pagar uma taxa. E como é que ele pagava essa taxa ao senhor feudal? Através de mercadorias. Que mercadorias são essas? Através da plantação de sua colheita lá no manso servil. Então nós vimos que o servo plantava no manso servil e já era obrigado a pagar 50% de tudo que produzia ao senhor feudal só por ocupar as terras do manso servil. Perdeu 50%. Fora isso, ele tinha que trabalhar boa parte da semana, de 3 a 6 dias, nas terras e nas propriedades do senhor feudal. Isso se chamava corvéia. Como se tudo isso já não bastasse, ainda tinham as banalidades. Ele ainda pagava, com o pouco que lhe sobrou de sua produção, ele tirava parte do pouco que lhe sobrou para pagar pelo uso do forno e do moinho que pertenciam ao senhor feudal. Além de todas essas obrigações e tributos que deixam o camponês e sua família quase sem nada, os servos também tinham que pagar outras taxas e impostos. Uma delas é a mão morta, que era uma espécie de taxa que o servo devia pagar ao senhor feudal para permanecer no feudo quando seu pai morria. Então, além de trabalhar a vida inteira para o senhor feudal, quando o pai desse cidadão morria, ele ainda pagava um imposto para o senhor feudal para poder permanecer no feudo e ocupar o lugar que era do pai no contrato. Bom, como se isso já não fosse péssimo, esse monte de impostos e obrigações que pesam sobre o camponês e sua família, também tinha o tostão de Pedro, que nada mais é que dar 10% de tudo que produziam, quem? Os camponeses, para a igreja, que seria o dízimo da época. Então, observa. Devido à corvéia, os camponeses e suas famílias trabalham boa parte dos dias da semana na propriedade do senhor feudal, no manso senhorial, e nas instalações do senhor feudal.
de graça. Os poucos dias que restam, o camponês tem direito de trabalhar numa área cedida pelo senhor feudal chamado manso servil. Lá no manso servil, ele vai ter que, junto com a sua família, plantar para obter o seu sustento e sua família. Tudo bem. Só que quando a colheita sai, o senhor feudal vai lá e cobra a dália, que nada mais é que 50% de tudo que o camponês produziu na região do manso servil. Então já perdeu 50%. Como se tudo isso não bastasse, ele vai ter que tirar desses 50% parte da produção para pagar as banalidades, que é o uso das instalações do feudo, ou seja, o uso do forno, o uso do moinho. Então ele vai pagar com esse 50% que sobrou, ele vai tirar uma fração e vai pagar as banalidades. Como se tudo isso não bastasse, ainda haviam outros impostos, como nós já falamos. Tinha a mão morta, que era um imposto que os nossos amigos camponeses pagavam ao senhor feudal quando o patriarca da família dos camponeses morria. Como eles pagavam? Com sua produção, óbvio, eles não tinham dinheiro, né? Eles não recebiam por seu trabalho, logo eles não tinham como pagar monetariamente o senhor feudal. Eles pagavam com sua produção. Observa quanto já foi tirado da pouca fatia produtiva que ficava com os camponeses. Eles ficavam com 50% do que produziam no manso servil e lentamente esse 50% ia sendo dilapidado pelos impostos e tributos cobrados pelo senhor feudal. Como se tudo isso não bastasse, a igreja exigiu o tostão de Pedro, que era 10% do que sobrou da produção dos camponeses e suas famílias obtidas no manso servil. Então, os camponeses e suas famílias, devido a tudo isso, viviam numa situação de quase miséria. A sociedade feudal ela era dividida da seguinte forma: tinha os reis, o clero, a nobreza e os servos. Que reis são esses, Luciano? Esses reis são os reis bárbaros, dos reinos bárbaros. Nós vimos, gente, que quando o Império Romano do Ocidente caiu na mão dos povos das tribos bárbaros, principalmente das germânicas, essas tribos bárbaras posteriormente dividiram o Império Romano Ocidental entre elas e se formaram reinos bárbaros. Esses reinos bárbaros tinham um rei. Abaixo desse rei vinha o clero. A igreja foi a única instituição que permaneceu intocada depois da queda do Império Romano do Ocidente. As demais instituições romanas ou foram destruídas ou degradadas pelos bárbaros, mas a igreja ficou intocada. Os bárbaros, eles tinham muito temor da igreja, porque a igreja levava até esses bárbaros a ideia de inferno, que era uma coisa que era desconhecida para a maior parte deles. Uma coisa que eles passam a compreender, a conhecer, a partir do contato com o catolicismo. Abaixo do clero, nós temos a nobreza, os cavaleiros, os senhores feudais. E abaixo da nobreza e dos senhores feudais, formando a maior parte da população, formando a base da pirâmide, nós vamos encontrar os servos, os camponeses. Então nós podemos ver que a sociedade feudal é uma sociedade estamental. Como assim estamental, Luciano? Estamental porque é uma sociedade dividida em classes sociais que obedece claramente uma hierarquia. Bom, nós falamos então, eu acabei de falar para vocês, que onde antes havia o Império Romano do Ocidente, agora existem os chamados reinos bárbaros. Vamos falar um pouquinho desses reinos bárbaros? Nós temos os reinos dos visigodos, que ocupavam estrategicamente a ligação entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Isso lhes permitia a supremacia comercial entre a Europa continental e insular. Nós temos os reinos dos vândalos. O povo vândalo atravessou a Europa e se fixou no norte da África. Nesse reino houve muita perseguição aos cristãos,
cujo resultado foi a migração em massa para outros reinos, provocando a falta de trabalhadores e uma diminuição de produção. Nós temos o reino dos suevos, surgiu a oeste da Península Ibérica. Os suevos viviam da pesca, da agricultura. No final do século VI, o reino vai ser absorvido pelos visigodos, que passaram a dominar toda a península. Nós tínhamos o reino dos burgúndios. Os burgúndios migraram da Escandinávia e dominaram o Vale de Ródomo até Avignon, onde fundaram o seu reino. Em meados do século VI, os burgúndios foram dominados pelos francos. Nós temos o reino dos anglo-saxões. Surgiu em 571, quando os saxões venceram os bretões e consolidaram a sua presença na região da Grã-Bretanha. Teoricamente, os reis ocupavam o topo da pirâmide social na Idade Média, mas com o passar do tempo, aumenta o poder dos senhores feudais ou nobres e diminui o poder dos reis. Nós vamos estudar isso mais detidamente nas próximas aulas. Bom, aí nós temos na gravura a representação dos chamados reis bárbaros, né? Bom, eu falei para vocês na pirâmide social da sociedade feudal que no topo da pirâmide estavam os reis e abaixo deles estava o clero. Na Idade Média, a igreja, como eu acabei de falar para vocês, foi a única instituição romana que realmente sobreviveu, praticamente intocada pelos bárbaros. A igreja tinha dois poderosos monopólios em suas mãos. Um deles era o monopólio da cultura e o outro era o monopólio da religião. Nesse período, a maior parte da população era analfabeta. Somente os clérigos sabiam ler e escrever, e somente os clérigos tinham condições de fundar as primeiras escolas e universidades no período medieval. Além de possuírem o monopólio da cultura, os clérigos, a igreja, possuíam o monopólio da religião. Nesse período, a Igreja Católica era vista como intercessora entre o homem e Deus. O homem só podia chegar a Deus através da igreja. Deixa eu explicar isso para vocês. Não adiantava orar, pedir a Deus, porque Deus não te ouviria. Tu teria que procurar um clérigo, um padre, um abade, um monge, e pedir que este orasse pelas tuas demandas, pelas tuas necessidades. Senão Deus não ouviria. Observa que poder tem a igreja, sendo a intercessora entre o homem e Deus. Além disso, o clero também tinha, só ele, o direito de ler e interpretar a Bíblia. Ninguém mais tinha esse direito. Mas também puderam, a maior parte da população era analfabeta mesmo, eles não iam conseguir nem ler, muito menos interpretar, né? Bom, então nós vimos que o clero tem dois poderes imensos nas suas mãos. Ele controla tanto o monopólio da cultura quanto controla o monopólio da religião. Então nós temos gravuras aí onde vemos a igreja com seu monopólio da religião e onde nós vemos aí o monopólio da cultura. Na realidade, nós estamos vendo dois copistas. Copistas eram monges que se dedicavam às cópias de livros. Né? Não havia impressão nessa época, não haviam gráficas, tipografias, então os livros eram integralmente copiados pelos copistas. E os senhores feudais ou nobres? Os senhores feudais ou nobres, eles se dedicavam à administração do feudo e fazer guerra. Como nós vimos anteriormente, uma maneira de aumentar o feudo era através das guerras entre os senhores feudais. Aquele que ganhasse se apropriava do feudo do perdedor e dos seus camponeses. Aí nós temos na gravura os senhores feudais, ou nobres, ou cavaleiros, como vocês desejam chamá-los. E finalmente nós temos os servos e os camponeses. A função do servo e camponês é trabalhar, né? Nos feudos ou a serviço dos reis ou do clero, a função dos servos e camponeses é mão de obra. Eles são a mão de obra dessa sociedade. Eles são aqueles que plantam, colhem e constroem. Então nós temos aí na gravura uma imagem representativa dos servos. Bom, nós podemos ver que a sociedade feudal ela se caracteriza por ser uma sociedade estamental, ou seja, é uma estrutura social dividida em classes sociais fixas
hierarquizadas, ou seja, tem uma que está no topo, outra mais abaixo, aí vai. E essas classes sociais elas estão bem divididas em estamentos e são facilmente visíveis, são facilmente discriminadas. É fácil de saber quem é o rei, quem faz parte do clero, quem é senhor feudal e quem é camponês, né? Mas a principal característica da sociedade feudal, e isso eu peço que vocês memorizem e prestem muita atenção, porque é tema recorrente de provas, de vestibulares e até concursos, a principal característica da sociedade feudal é a imobilidade social. Não havia possibilidade de migrar de uma classe social para outra. Então, se tu nascesse camponês, tu morria camponês. Se tu nascesse nobre, tu morria nobre. Vamos supor que o camponês vinha lá pela estrada e chutasse uma pedra e descobrisse que não é uma pedra, é uma arca de ouro. O camponês ficou rico. Ele vira senhor feudal? Não. Ele continua camponês, apesar da riqueza que possui. Vice-versa, vamos supor que um senhor feudal perdeu tudo. Ele vira camponês? Não, ele continua senhor feudal, apesar de não ter mais nenhuma riqueza. Ou seja, não há como migrar de uma classe social para outra. Tu nasce naquela classe social e não importa o que aconteça, tu vai morrer naquela classe social. Então, a principal característica da sociedade feudal é a imobilidade social. Vamos falar um pouquinho da economia medieval. A economia medieval é basicamente agrícola. A mão de obra é basicamente servil, os camponeses e servos. E se a economia é basicamente agrícola, não é difícil compreender que o bem mais precioso nesse período era a terra. Nesse período não haviam relações monetárias. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Não havia moedas que fossem utilizadas no sistema de comércio. Então, tu não trocava produtos por elementos monetários. Tu trocava produtos por produtos. Isso se chama escambo. Então, o comércio realizado durante a Idade Média, ele não era monetarista. Não havia a troca de um produto por um fator monetário, uma moeda de prata, de cobre, de níquel. Isso era muito raro, era praticamente inexistente. Como funcionava o comércio na Idade Média? Pelo sistema de escambo. 99,9% do comércio na Idade Média se baseava no escambo, no sistema de trocas de mercadorias.